Minha rapaziada, o programa de hoje é muito importante para você, para mim, para todo mundo que é brasileiro. Vamos analisar o grupo do Brasil, time por time, Marrocos, Haiti e Escócia nessa ordem, que são a ordem dos jogos. E quais são os pontos fracos e fortes dessas seleções para o Brasil aproveitar? Tem muita gente com medinho do Marrocos. Vamos ver se os caras são tudo isso mesmo, se tem que bater no Haiti, se tem que ganhar da Escócia de qualquer jeito. Tem alguns caras conhecidos em cada uma dessas seleções, tá? Produção, por favor, rode a vinheta. A gente lembra da última Copa de Marrocos e do que Marrocos tem feito, acho que boas coisas ao longo do ciclo, e acho que a grande dúvida de todo mundo que está em casa é: o Brasil vai ganhar ou não vai ganhar de Marrocos? É o principal jogo do grupo? Sim, é o principal jogo do grupo. Só que se você acha que o Brasil não está tão preparado assim para chegar na Copa, porque o trabalho do Ancelotti ele é muito curto, isso também, esse critério tem que servir para a seleção de Marrocos. Assim como na Copa passada, 3 meses antes da Copa, o Regragui assumiu e fez aquela baita campanha, a melhor campanha da história de uma seleção africana. Marrocos ficou em quarto, eliminou grandes seleções, enfim, isso todo mundo lembra. Agora ele caiu, depois da Copa das Nações Africanas, e aí veio o nosso glorioso Mohamed Al-Wahbi. Veio para substituir com uma proposta um pouco diferente. O Regragui era montado basicamente, e aí vou colocar na tela para vocês entenderem, não necessariamente com esses jogadores, tá? Tinham caras diferentes, mas era um 4-1-4-1, muito pensado em se defender, ou mais em se defender do que atacar ou propor jogo. Então era muito marcar. O Amrabat fez uma Copa simplesmente, espetacular, jogou bola demais, e tem um pontinho importante que ele tá com alguns problemas físicos para essa, então é um ponto pra gente se discutir, mas mudou o esquema. Marrocos jogou com o Regragui muitas vezes pensando em se defender, explorar contra-ataque, bola longa, bola aérea, que a gente viu na última Copa. A torcida marroquina, quando sobe o sarrafo, quando começa a vencer, a expectativa muda. E aí na Copa das Nações Africanas, que jogou em casa, e o título hoje é de Marrocos, mas ainda vai ser definida na corte arbitral do esporte, aquela final contra Senegal. Mudou um pouco, foi vaiado em alguns jogos, a gente viu uma tensão no ar, uma dificuldade um pouco a mais para criar, e aí veio a mudança de técnico. E quem é o novo técnico? O cara que foi campeão com a seleção de Marrocos sub-20, na Copa do Mundo. Então é uma expectativa bem grande para que use alguns moleques da base, para que use os talentos da nova geração. Enfim, o time era montado basicamente assim, né, nessa formação, no 4-1-4-1, mas eu acho que hoje existe uma diferença, é um time que tenta propor um pouco mais. Você tá vendo rostinhos conhecidos como Bono, Hakimi, o melhor lateral direito do mundo, muito conhecido, Brahim Dias também é um cara muito conhecido, para a gente entender como que vai funcionar essa seleção de Marrocos, que vive uma pequena crise de identidade, porque o novo treinador chegou na data FIFA de março, então a gente viu muito pouco, mas a ideia que dá para ter é um Saibari que antes era um cara que jogava como um falso ponta pelo lado esquerdo, andando muito para dentro, para criar, para construir, liberando muito espaço. Ele ganha uma oportunidade basicamente como um camisa 9. Então ele é um 9, mas que muitas vezes vai se juntar ao meio, tá? Para participar desse jogo. Enfim, mas ele é o cara mais avançado do time, ele é um cara que finaliza muito bem, se movimenta muito, participa do jogo, ele consegue dar esses passos à frente. O Bono, goleiro, vocês já conhecem também, é muito bom. Na zaga, Diop, do futebol inglês, bom zagueiro pelo lado direito, e o Aguerd, ele sofreu com alguns problemas de pubalgia, então vamos ver como vai chegar na Copa. Ele está se preparando para a Copa, tá? Então aqui é quase que uma linha de 3 para atacar, porque o Mazraoui segura bastante. O Hakimi, obviamente, é muito preparado para atacar. Nas seleções que a gente vai ver hoje,
você vai ver que quando tem os principais jogadores, a seleção é muito pensada para esses caras serem os protagonistas. Então, você vai ver o Hakimi bem participativo. O Amrabat, que tá aqui, se ele tiver algum problema físico ou não puder jogar, vai ser o Rimat, que é o cara que foi testado na última data FIFA, com a possibilidade de começar nesse meio de campo. Mas vamos deixar o Amrabat, porque provavelmente vai ser ele. Então o Amrabat pode colocar nesse time titular, porque a gente está falando de uns principais jogadores, de um dos caras que é líder dessa seleção, então ele vai jogar por dentro. O El Ainoui é um cara que ele pode jogar de 5, mas ele também dá passos à frente para chegar, é um cara de boa chegada, ele já vinha sendo utilizado como 8 e acho que a tendência é manter. E a gente está vendo um outro rostinho conhecido aqui, que é o Brahim Dias. E aí, o Brahim Dias, ele é um cara que a tendência é que ele ande mais para dentro, para construir, para participar da construção de jogo. Acho que vocês já devem imaginar o porquê. Ele dando passos para dentro, ele libera esse corredor aqui que eu estou marcando para vocês. Para quem? Para o principal jogador de Marrocos atacar, o melhor lateral direito do mundo, o Hakimi. Mas não vai ser só isso. Por quê? Porque o Hakimi também é um cara que participa da construção por dentro. Então, basicamente, você pode abrir o Brahim Dias também para o Hakimi aproveitar esse espaço e atacar, tá? O Onari ali no meio, que eu tô mostrando aqui para vocês, né? Cadê? Aí. Ele é um cara mais técnico, que vai pensar um pouco mais o jogo, a bola vai passar no pé dele, ele tem um pouquinho mais de qualidade. E aí do lado esquerdo, aí sim, tem um dedinho do novo treinador, que é o Abdé, um cara de muito X1, muito 1 contra 1, um cara que vai abrir campo para esse time do Marrocos atacar. O jogo deve passar muito por ele, quando a defesa adversária estiver fechada, porque ele tem o X1, tem o jogo de mano a mano, então acho que acaba dando um pouco mais de equilíbrio, porque você tem Hakimi por um lado, ele por outro. E aí, só desenhando mais ou menos como eu imagino o time atacando, é quase que isso aqui, tá? Muitas vezes o Saibari pode sair, ou fazer quase que um trio aqui, para que os dois consigam atacar esse corredor no fundo. Rapaziada, não tem muito como a gente saber se o Marrocos vai ser tão agressivo assim contra o Brasil, tá? Eu não acho que Marrocos é favorito contra o Brasil, como muita gente pinta. Acho que o Brasil tem um time mais consistente, uma seleção com mais talento individual. Fato é a seleção que pode complicar o grupo, tá? Acho que para se defender, a tendência é que feche mesmo em 2 linhas de 4 e que diminua o menor espaço possível para a seleção brasileira jogar. Eu sei que os torcedores querem que Marrocos seja mais protagonista, mas eu imagino que se for jogar contra o Brasil, a torcida não vai ficar brava que Marrocos se fechou um pouquinho mais para atacar esse espaço nas costas, aproveitando muito essa saída do Hakimi, aproveitando muito aproveitando essa velocidade, o Saibari participando e aqui um cara mais para cadenciar o jogo. Acho que de Marrocos é isso aí, é o principal, sim, adversário do Brasil, mas se a gente vai falar de trabalho, de continuidade, a gente tem que tomar cuidado também para analisar essa seleção de Marrocos. Só uma outra possibilidade, e que aí pode ser, que é ou a gente tirar o Saibari desse time, ou o Onari, qualquer um desses dois, para colocar o El Kaabi lá na frente, que é de fato um cara mais pesadão, ele é um camisa 9 mais 9zão mesmo, de segurar pesado e tal, mete gol, já fez boas Champions asiáticas, enfim, é uma outra possibilidade nesse time. Você pode ter o Saibari fazendo um papel de meia também, mas não deve fugir muito disso aqui, tá bom? Agora faz o seguinte, senta na mesa do bar, finge que sabe tudo de Marrocos contando pro seu amiguinho e vamos falar do Haiti. Para muitos, o saco de pancadas do grupo, Haiti. Porém, aqui estudamos e passamos informações para você que está em casa sobre todas as seleções do grupo do Brasil. Então,
Também tem um cara conhecido aqui, ó. AD, lembra dele? Aquele zagueiro da LDU que subiu, bateu a cabeça no teto do vestiário lá, enfim. Vamos lá. Placide é o goleiro, cara mais experiente, é uma das referências desse time. O Arcos é um lateral, mas que ele segura muito mais. E aí também não vou ficar enrolando aqui, tá? Pra falar do Haiti. Eu já vou comentando como é que joga, pra você entender. Arcos, ele segura um pouquinho mais pro AD jogar quase que como... Não é um líbero, né? Mas é um zagueiro central, protege muito a área, muito bom no jogo aéreo, ele é um cara muito alto. E o Duverne, que é um lateral direito, mas que joga em qualquer uma das funções do sistema defensivo, dessa linha de 4. Ele jogou boa parte do ciclo como zagueiro pelo lado esquerdo, então ele deve atuar ali. E o Lacroix, que é um lateral que, em tese, sobe bastante, ataca o corredor, mas a gente tá falando de eliminatórias, quando o Haiti é um pouquinho mais protagonista do jogo. Eu acho que o Haiti vai se defender quase que o jogo inteiro para tentar tomar menos gols, e até por isso eu coloco esses dois volantes. Jean-Jacques e o Pierre são dois caras que protegem muito a área. São dois zagueiros são dois volantes, né, de proteção, dois volantes de pegada. Daqui a pouquinho você vai ver que vai ter uma outra possibilidade, mas a princípio é assim. Aqui tem o Casimir, que é um ponta. Ele é mais ponta do que meia, tá? Mas ele é um cara que vai fazer isso aqui, ó. Vai atacar o corredor. E é muito por isso que ele joga desse lado, porque o Arcos é um lateral que vai segurar. Do outro lado, o Providence é um cara que vai andar mais pra dentro. Por quê? A gente vai ver, vou até mostrar pra vocês, que em tese o Lacroix vai fazer esse caminho aqui. Eu acho difícil, porque acho que o Haiti vai se defender quase que o tempo todo. E aqui a gente está falando do principal jogador, ou até então, principal jogador da seleção do Haiti, que é o Bellegarde, que é o cara mais técnico, o cara que tem mais chegada, é o jogador de maior projeção dessa seleção. Provavelmente vai ser o cara que vai se destacar pelo Haiti nessa Copa. Acho que é importante a gente destacar que ele pode jogar como um segundo atacante, então fazendo esses dois função. Só um detalhe, tá? O Pierrot, ele é um centroavantão, um cara de 1,90 m muito, então ele é um gigantão, um trombador, que vão lançar a bola para ele e ele vai escorar, e o Bellegarde vai ser o cara que vai grudar mais. Ele também pode andar um pouquinho para trás, se o Haiti entender que é para sair um pouco mais pro jogo, ele pode até fazer um segundo volante, ou jogar aberto por um dos lados também. Por quê? Até então, ele era a grande projeção do time. Mas aí, a gente tem um outro atleta chamado Isidore, que joga na Premier League, joga no Sunderland, que ele fazia as categorias de base da França e agora ele joga pelo Haiti. Ele chegou na data FIFA de março e ele sim é um cara para ser esse segundo atacante. Existe a possibilidade dele jogar com o Pierrot, mas eu acho mais difícil porque vai ser um time mais defensivo, né? Não tem muito para onde fugir. Então a tendência é que tenha esses dois jogadores mais no comando de ataque, quase que o tempo todo se procurando, se buscando, ou então usando muito a velocidade do Casimir por um lado. Existe uma outra possibilidade também, que é o Providence sair do time, né, ou disputar a posição com o Casimir aqui do lado direito, e aí a gente ter um Bellegarde aqui pelo lado esquerdo, ou invertendo os lados, né, colocando os dois pelo lado esquerdo e o Bellegarde para um lado direito, para fazer esse papel andando para dentro, e aí colocar o Pierrot lá na frente, mas eu acho que é muito mais difícil. E tem um outro jogador, vamos fazer com ele, e a gente tira o Providence para colocar ele, o Nazon, que é, no final das contas, a grande referência desse time, mas é um cara que já não tem mais um poder físico tão grande, é um cara que não ajuda tanto para marcar, mas ele é um artilheiro, mete gol, pode entrar em situações específicas ou quando o Haiti estiver precisando mais do resultado. Mas, gente, no final das contas, não vai ter muito segredo. Eu acho que quanto mais conseguir preencher o meio, a equipe do Haiti vai ser melhor. Então, Bellegarde vai jogar por aqui, vou até tirar o Nazon para voltar o Providence, porque eu acho que vai ser
desse jeito vai ser melhor. O Isidore tem muita bola em profundidade, vai ser um cara muito ligado no contra-ataque, mas é basicamente bem fechadinho. Imagina uma linha bem mais atrás, é quase que nesse formato assim mesmo. Vou fazer as linhas só para desenhar para vocês, mas eu acho que é basicamente assim que a equipe do Haiti vai se comportar, e aqui a gente está falando principalmente contra o Brasil, porque é a principal... a gente torce pro Brasil, né? Então vai ser nosso adversário. Quem sabe a gente não faz um vídeo pré os jogos do Brasil contra cada uma das seleções. Acho que pode ser legal. E aí, deu, né, de Haiti. Tá bom, foi mais do que necessário. Tem Escócia, que tem jogadores conhecidos. Vamos lá. A gente é muito mal acostumado no Brasil porque surgem muitos talentos, né? E caras de nível mundial muito grande. Mas às vezes a gente pega uma seleção como a Escócia e aí você vê, sei lá, 2 rostinhos conhecidos. No Marrocos era, sei lá, o Hakimi. Aqui, McTominay e Robertson. Aí você tem que pensar que o time vai ser preparado para esses caras jogarem. Às vezes, até mudar de posição, né? O Alaba na Áustria jogava lá de 10 e tal, subia um pouco mais à frente. Mas enfim, vamos falar da estrutura primeiro aqui do time da Escócia, que tem alguns problemas físicos. É importante lembrar, tipo, por exemplo, o Gunn, goleiro, ele é reservaço, aço do Nottingham, que tem problemas com o goleiro. Então ele praticamente não joga, né? Do lado aqui é o Robertson, o principal jogador, o melhor jogador do time, o cara que vai ser um pouquinho mais liberado para subir, não necessariamente nesse primeiro cenário, mas num cenário que eu vou mostrar para vocês. Tem o McLean aqui no meio de campo, que é um cara mais defensivo, um cara que vai proteger mais junto com o Ferguson. Então são 2 caras de pouco mais de pegada no meio. Pode ser que em algum momento tenha o Gilmore no meio, que eu nem vou colocar no campinho, porque a gente vai pensar muito no jogo contra o Brasil. Imagino que ele não deva jogar, porque ele é um cara mais de posse, um cara mais de passe, um cara que tem mais essa qualidade. E aí, do meio pra frente, como basicamente todas as seleções a gente tem o Gundogan, que é esse cara de assim, ó, é o cara de arrasto, é o cara de 1 contra 1, é o cara que vai abrir o campo, é o cara que vai correr, é o cara do contra-ataque, é bola nele em velocidade. E o principal... tem um problema muito grande no comando de ataque, tá? Porque o Adams não consegue se firmar tecnicamente, ele não vive um grande momento, não dá para confiar. E tem o Dix, que também sofreu com alguns problemas físicos e tal, mas a gente vai colocar o Adams porque quem eu imagino que vai começar. E aqui a gente tem o McGinn, que é um cara muito bom de bola parada, bate muito bem na bola, ele faz muito esse movimento aqui para chegar à linha de fundo e cruzar, e aí não tem como negar, o lado mais forte da Escócia é esse lado aqui, com os 2 que acho que são caras de mais criatividade ou que tem mais capacidade, e até por isso em alguns momentos é pensado num outro modelo de jogo que algumas vezes foi testado até pelo Steve Clarke. Mas acho que no geral é o 4-2-3-1. O McTominay, ele é um meio campista, mas ele vai ser o cara de chegada, o jogo vai passar por ele, ele é o principal jogador, ele é a grande estrela, ele é o cara que vive um melhor momento, tecnicamente é um cara mais refinado, enfim. Eu acho que só uma mudança que pode ser mais interessante é tirar o Gundogan ou o McGinn, mas aqui eu vou tirar o Gundogan para colocar o Tierney na zaga, para fazer uma linha de 5. E aí, ele não é um zagueiro, ele é um lateral esquerdo, mas a gente está falando de um dos principais jogadores, que é o Robertson. Mas não é aquele Robertson. Beleza, mas ainda é o cara, mais de refino técnico, a grande estrela do time. Então, vamos fazer uma linha de 5, trazer ou soltar para cá o Hullen, Tierney, um zagueiro pela esquerda, que vai segurar um pouquinho mais, justamente para potencializar o principal jogador do time e aí trazer o Robertson, fazer o Robertson andar para frente. O McGinn, que joga aqui, ele vai ter essa setinha para cá, porque é um cara que vai se movimentar por dentro. Naturalmente, tendo uma linha de 5, sobe um pouquinho mais aqui desse lado. Os 2 volantes continuam aqui
com mais pegada, aí pode entrar o Gilmore talvez para dar um pouquinho mais de qualidade, mas é o McTominay bem aproximado. Aí não é como se ele fosse um segundo atacante, aqui é um cara bem próximo do Adams, do cara que vai estar na referência mesmo para gerar jogo, para chegar na área, para finalizar, então vira quase que um 3-4-2-1, que é quase um 3-4-3 para a Escócia, em um jogo que ela quiser aproveitar mais esse corredor aqui com o Robertson, que é um dos principais jogadores, e aí você pode ter o Gunnar Dunk também chegando ou jogando no lugar de um desses caras da frente, às vezes até do Adam, se não tiver tão bem tecnicamente na Copa ou tiver com a confiança lá embaixo, para ter mais a velocidade, para ter mais o contra-ataque. Não se surpreendam, tá? Se contra o Brasil a Escócia vier numa linha de 5, porque aí protege mais um gol, tem sempre cobertura pensando nos dois pontas, né? Vamos supor que o Vini pegue essa bola... tô apanhando aqui, mas pega essa bola aqui, o Rique ele vai sair, beleza, se o Vini conseguir driblar ainda tem uma cobertura do Soltar, em todos os cantos vai ter cobertura por dentro e por fora para proteger mais o gol. E aí você deixa McGinn, Tomine, e aí acho que o Adams sairia desse time para dar o Gunnar Dunk para ter esse contra-ataque. Enfim, essa é a seleção da Escócia da maneira como eu imagino. Pode ser que contra o Haiti seja um pouco mais corajosa? Pode ser que sim, vai ser até curioso porque é o primeiro jogo deles na Copa, né? Então é o jogo que tem que ganhar já logo na estreia. Ufa! Agora eu aguardo a opinião de vocês aí nos comentários se o Brasil pode se complicar em algum jogo. O meu palpite é de que passe em primeiro, tá? Marrocos, o jogo mais complicado. Haiti, um jogo que vai ter que ser mais criativo, vai ter que pressionar mais o Haiti lá em cima, vai ter que ser um jogo do Brasil mais em linha alta, e contra a Escócia, um jogo para se classificar em primeiro do grupo. É um jogo mais físico, com muita bola aérea, muita trombada, e que vamos ver se o Brasil vai colocar a bola no chão, se já vai ter mudado de escalação ou alguma coisa assim do Ancelotti na maneira de jogar até o terceiro jogo da Copa. Deixa nos comentários se você gostou desse vídeo, por favor, para a gente poder voltar, ou eu, ou o Becker, ou o Renatinho, na semana que vem, ou em algum desses dias por aí, para a gente fazer a análise de alguma outra seleção, tá bom? Beijo para vocês, se inscreve no canal e também deixa o like.